do Senhor que está a nós sugerida em Mateus capítulo 14. Quero ler com os irmãos dois versículos aqui desse texto nesta manhã, e nós estaremos então meditando nesta palavra que o Senhor tem revelado, a nós pelo Espírito Santo. Mateus capítulo 14. Eu quero ler com os irmãos o versículo 30 e o versículo 31 nesta manhã. Aleluia. Amém? Está escrito assim na palavra do Senhor: mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Amém? Glória a Deus. Nós podem estar assentados. Eu quero louvar ao Senhor nesta manhã pela oportunidade de falar aos irmãos a palavra do Senhor, esse convite que me foi feito pelo Ministério de Homens, na pessoa dos presidentes, o nosso irmão diácono Maicon, o diácono Cristiano, coordenador do Ministério de Homens, presbítero Roberto, junto com todos os irmãos. Deus abençoe, tá? É uma honra para mim poder falar à igreja do Senhor, e recebendo então esse convite, para pregar aqui nesse encontro de homens, na festividade de homens. Para mim é muito honroso, afinal eu estou sempre falando aos irmãos, seja nas terças-feiras, nos domingos, nas quintas-feiras, nos domingos pela manhã, até quando não é para eu falar, eu falo também, Então, eu sinto muita alegria em poder, receber dos irmãos esse convite para, uma vez mais, poder ser o canal de Deus, o instrumento de Deus aqui para falar à igreja. Muito obrigado, Deus os abençoe em nome de Jesus. E essa tem sido uma manhã, de muita alegria. O Senhor tem falado conosco. Eu confesso aos irmãos que eu sinto muito a presença de Deus neste dia. Desde que os meus olhos abriram, o Senhor tem falado ao meu coração neste dia de uma forma muito poderosa. E nesta manhã eu já pude ser renovado aqui também pela palavra que os irmãos já falaram e pelos louvores que foram entoados. O Espírito Santo, irmãos, ele é lindo. O jeito que Deus faz com a igreja, o jeito que Deus opera com a gente, é muito bonito de ver a forma com que Deus nos conduz, a forma com que Deus nos orienta, a forma com que Deus cuida de nós. É extraordinário a gente perceber como Deus conduz a igreja pela mão dele. A gente que vive o reino de Deus, a gente percebe realmente que quem orquestra as nossas vidas é o Senhor, é o Espírito Santo. Nós tomamos decisões, por vezes, nós vamos a alguns lugares e na verdade, você logo percebe a mão de Deus. Você percebe, assim, a condução do Espírito Santo. Quando você, às vezes, faz escolhas, e as suas escolhas, você imagina que elas são suas, mas logo à frente você percebe que foi o Espírito Santo que te moveu. Foi o Espírito Santo que despertou em você o querer. Porque a Bíblia, ela nos revela isso. Ele opera em nós o querer e o efetuar. Então, a vontade que é despertada em nós pelas coisas de Deus, elas são inspiradas pelo Espírito Santo. E quando nós vivemos, evidenciamos, quando nós estamos vivendo um momento e a gente traz a memória como chegamos ali, você glorifica a Deus. Você glorifica a Deus. Você logo se rende a Deus e diz: meu Senhor, uau, como o Senhor é lindo, como o Senhor me trouxe aqui, como o Senhor fez desse jeito, meu Deus, que tremendo. E eu estou assim porque eu me lembro de quando o Senhor começou a ministrar a palavra no meu coração, que eu iria pregar hoje de manhã. Logo de início, irmãos, eu achei um absurdo. Eu falei: Senhor, isso é absurdo,
porque não faz sentido essa palavra, o tema que está proposto. Mas sabe quando você tem certeza em Deus que o Senhor está falando com a gente? E eu comecei a meditar e tentar fazer alguma junção. Eu falei: Senhor, isso vai ser misturar estrogonofe com quiabo. Isso não vai funcionar, Senhor. Isso para o paladar não vai digerir, não faz sentido isso. Mas, irmãos, o Espírito Santo é terrível. Misericórdia. Misericórdia. Você acha, e aí Deus falou no meu coração, ele falou: viu? E esse viu de Deus, irmãos, é aquilo que você desmonta assim, você fala: ah, Senhor, eu falei de coisas que eu não fazia ideia, né? Aí você fala: meu Deus, Jó, né? Eu falei de coisas que eu nem tinha noção. Tem misericórdia de mim, né? Porque isso não é quiabo estrogonofe. Isso é bom, Senhor. Isso é gostoso, Senhor. Como é gostoso ser alimentado pela Tua palavra. E aí fez sentido aqui, o que o Senhor falou comigo. Os irmãos cantaram nesta manhã, né? Mais de Ti e menos de mim. Nós cantamos: quem é este? Esse é Jesus. Irmãos, nós fomos chamados por Deus, né, para viver algo extraordinário. Nós fomos eleitos por Deus para isso. O apóstolo Pedro, ele diz que nós somos a geração eleita. Irmãos, isso é incrível. Porque o Senhor escolheu a cada um de nós para um propósito. Irmãos, assim, é muito forte, porque se nós talvez fôssemos procurar as opiniões públicas, né, o consenso de opinião humana, irmãos, eu vou dizer por mim, eu certamente não estaria aqui. Se naquela pesquisa que Jesus fez, né, com os discípulos dele, perguntando: quem dizem os homens que eu sou? E se nós fôssemos fazer isso, eu falo por mim, né, talvez certamente eu não estaria aqui, porque você veria algumas coisas em mim que não serviriam. Mas o Senhor é bom, e Ele nos olha diferente dos homens. Ele enxerga em nós, Ele nos elegeu por soberania dEle, a despeito de quem somos, das nossas fragilidades, das nossas dores, das nossas imperfeições. Ele nos escolheu. Ele, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, aleluia, Ele elegeu a cada um de nós. Como Ele chamou os 12 apóstolos, discípulos que se tornaram apóstolos, Ele escolheu a nós. Ele olhou para Pedro e disse: vem. Ele olhou para cada um de nós e disse: vem. Ele foi caminhando e Ele foi chamando os seus para estar com Ele, para andar com Ele aqui na terra durante o período que Ele aqui passou. Mas a igreja não se limitou nos 12. A igreja cresceu, ela expandiu. Era esta mesma vontade de Deus, que aqueles fossem os precursores, né, que começassem, mas o Senhor já havia nos visto antes. Ele já havia nos enxergado antes. Aleluia. Ele já havia nos convocado. E a cada um de nós recebemos essa palavra, esse chamado, e ouvimos a sua voz, porque a ovelha conhece a voz do pastor. Nós estávamos desgarrados, como ovelhas perdidas, mas aonde nós estávamos, do jeito que estávamos, nós ouvimos a voz do Pai chamando.
Nós ouvimos o pastor chamando: ei, ei Cida, ei Márcio, ei Maicon, ei Rosana, ei Paulo. E a voz dele é conhecida pelas suas ovelhas. Aragá, Yacea, Decalabadaraia. Aleluia. E do jeito que estávamos, nós vimos, cheio de carrapichos, sujos, maltrapilhos, machucados, feridos, mancando. Oh, aleluia! Mas ele nos tomou nos braços, ele nos cuidou, e aqui estamos, para o louvor do seu nome, para a glória do Santo de Israel. Aqui estamos. E estar aqui, irmãos, existe um propósito, né? Uma vez que Deus fez essa obra em nós, o Senhor, Ele nos confiou continuar anunciando esta palavra, continuar sendo a voz de Deus aqui na terra, continuar anunciando esta palavra, anunciando esse evangelho, porque através de nós, outras ovelhas perdidas também serão achadas por Deus. E nós somos a voz que o Senhor quer usar. Nós somos os instrumentos, nós somos o microfone na boca de Deus. Nós somos o microfone na boca de Deus. A voz é dele. A voz é dele. Nós propagamos esta voz. Nós fazemos essa voz ecoar pelo poder do Espírito Santo de Deus. E pelo poder do Espírito Santo, a cegueira espiritual ela cai, os olhos são abertos, os ouvidos são abertos, e as ovelhas perdidas vêm ao conhecimento do Pai, e o Pai cuida deles também. Como diz o nosso irmão, Deus tem acrescentado a este lugar o número dos que hão de ser salvos, e por isso estamos expandindo, porque muitos ainda ouvirão a voz dele, e muitos aqui chegarão também. E é por isso, irmãos, que o Senhor nos prova. É por isso que nós precisamos ter o entendimento de quem nós somos. E este convite que Jesus fez, ontem o pastor Jesus pregou a palavra de Deus, e de uma forma poderosa e muito explicativa, muito clara, ele nos fez compreender aqui o contexto do que os nossos irmãos viveram naquela travessia no mar. Então eu não vou me ater aqui ao contexto, porque estamos bem entendidos disso, né? Talvez o bom de estar pregando num lugar onde você ouve quem prega antes de você é que você pode continuar dali. E nesses dois versículos, então, eu percebi, irmãos, que nós fomos chamados para o reino de Deus, assim como Pedro foi chamado por Deus, dizendo: vem naquela tempestade, em meio ao mar, em cima da água para andar. Nós somos chamados por Deus. Por que nós somos chamados? Ali Pedro, ele nos representa. Pedro, ele representa a nós. E eu não estou cometendo um crime bíblico em dizer isso, porque Pedro é usado como representação da igreja, quando o próprio, pelo Espírito Santo, revela quem Jesus é, e diz: tu és o Cristo. Então Jesus vai pegar Pedro ali, como uma figura que aponta a igreja. Então em Pedro o Senhor, Ele nos dá amplitude em Pedro, Ele nos abrange em Pedro. Glória a Deus. Tu és Pedro, tu és um pedaço da rocha, um fragmento da rocha, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A palavra que sou eu edificarei você, a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não é à toa então que é Pedro ali, não é à toa que é Pedro que está ali, porque Pedro nos representa ali. Quando Pedro está indo ao encontro de Jesus, em cima das águas, ele está representando você e eu. Quando? No chamamento de Jesus, quando Jesus diz: olha, sou eu, vem. Jesus, irmãos, Ele nos chamou também.
Ele nos convidou a irmos a Ele. Só que aqui a gente percebe que Pedro, em algum momento, né, ele começa a viver o sobrenatural, ele começa a viver algo extraordinário, porque ele creu na palavra de Jesus. Qual é a palavra de Jesus? Sou eu, Pedro. Sou eu, vem. E Pedro creu, irmãos. Ele creu. Ele acreditou, porque se ele não tivesse acreditado, ele não pularia. Ele não pularia. Como disse o nosso pastor ontem, era uma distância alta. Uma tempestade, o lugar mais seguro da tempestade é o barco. Por pior que seja, ele ainda é o lugar mais seguro. E para um homem que entende do mar, que é Pedro, ele vivia do mar, da pesca. Então não era algo comum a ele pular de um barco no meio da tempestade no mar. Não era. Ele não vai fazer aquilo pela sua mente humana. Ele não vai fazer aquilo pelo conhecimento que ele tem da natureza. Ele vai fazer aquilo única e exclusivamente pela palavra que Jesus liberou a ele. Foi pela palavra que ele foi. Foi pela experiência que ele tinha com Jesus. Foi pelo que ele já havia visto Jesus fazer. Foi pelo que ele já havia experimentado de Cristo. Foi por isso que ele acreditou. O reino de Deus, irmãos, ele não é algo natural. O reino de Deus é algo sobrenatural. Jesus, ele vai explicar aos fariseus que o questionam sempre. Ele vai dizer: olha, vocês pensam que o meu reino é daqui. O meu reino é comida, bebida. Não é. Entendam isso. O meu reino é justiça, é paz. Eu não vim implantar um reino terreno, irmãos, não se esqueça disso. Os nossos irmãos judeus, o maior erro deles foi imaginar, foi confabular que o reino de Cristo seria um reino humano e terreno. Eles esperavam que o Senhor resolveria de uma vez por todas o problema da terra, mas de forma a continuarem a viver aqui na terra. Mas Jesus, ele não veio fazer isso, ele veio reconciliar o homem com Deus, implantar a restauração no interior do homem. O que Jesus veio fazer foi reconciliar o homem a Deus, foi destruir o poder do pecado. Irmãos, por isso que o reino de Deus é algo sobrenatural. Por que é sobrenatural? Porque não é natural, não é daqui, não é das coisas comuns. O reino de Deus, entendido pela mente humana, Paulo diz que ele é loucura. Tentando compreender o reino de Deus pela mente humana, o reino se torna loucura. A cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. É o poder de Deus. Como pode um homem morrer na cruz e salvar toda a humanidade? É o poder de Deus. É o poder de Deus. É o poder de Deus, não com uma arma de fogo, não com um revólver, não com uma espada, mas pelo sangue de um inocente vertido na cruz. Como pode uma humanidade inteira ser salva pelo sangue de um homem inocente derramado na cruz? É porque o maior problema da humanidade não são as coisas visíveis. O maior problema da humanidade é o que o homem não vê, que é a distância que ele vive do Deus vivo. E foi para isso que Jesus veio, irmãos, para nos fazer viver o sobrenatural. Jesus veio para nos fazer viver o sobrenatural. As experiências de um homem de Deus, as experiências de uma mulher de Deus com relação ao reino de Deus, não tente entendê-las pela natureza humana. Não tente entendê-las pela sensação, pelo sentimento humano. Não é isso. Nicodemos, quando vai perguntar para Jesus, eu preguei aqui sobre isso outro dia, ele quer entender Jesus pela ótica humana, porque ele é um homem conhecedor, entendido. Eu ouso dizer que Nicodemos era um homem, irmãos, um homem entendido e sabe em tudo que era natural.
E ele vai tentar entender Jesus pela natureza da mente dele. E Jesus faz o que, irmão? Dá um nó na cabeça dele. Necessário é nascer de novo. Como assim? Como pode eu, sendo velho, voltar ao ventre da minha mãe e nascer? Ele, ô meu filho, tem que nascer da água do Espírito. O vento sopra onde quer, ninguém ouve a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como? Ele aí, tá vendo? Estou te falando de coisa da terra e você não está entendendo? Jesus. Jesus. Jesus é demais, irmão. Eu sirvo a Ele. Eu sigo a Ele. Eu estou com Ele. Vou morrer por Ele. Mas vou ressuscitar por Ele. Ele é a pessoa mais bendita e linda que eu conheço. Eu vou defender a bandeira do Evangelho até o último dia da minha vida pelo poder do Espírito Santo. Estamos ano eleitoral. Não colo nenhuma imagem no meu carro. Não levanto bandeira de homem nenhum. Porque o homem falha. O homem está sujeito às mudanças. O poder corrompe o homem. A riqueza corrompe o homem. Por melhores as intenções do homem, ele está sujeito a se corromper pelo caminho. E quando nós entregamos o nosso nome nessas condições, corremos o risco também de vivermos essa frustração. Mas com relação ao meu Jesus, eu boto a mão no fogo por ele. Como os meus irmãos do Antigo Testamento não botaram sua mão. Eles disseram, se precisar pode jogar a gente lá dentro. Mas nós não abrimos mão dele. Vai esquentar 7 vezes mais. Terror psicológico. Para ver se eles estavam firmes. Pode aquecer o quanto vocês quiserem. A gente entra lá por causa dele. Aleluia. Sabendo quem ele é. Sabendo quem ele é, você faz isso. Porque eles disseram, ainda que ele não nos salve. Olha, ele tem poder para salvar a gente dela, tá? Só para avisar vocês, porque vai que, né? Deixa eu já pregar aqui antes de ir. Porque quero avisar vocês uma coisa. Porque talvez eles iam dizer assim, tá vendo lá? Não se curvaram. Eu estou falando de Ananias, Misael e Azarias, né, irmão? Eles podiam dizer lá, viu? Eles serviram a Deus, não quiseram se curvar e ela morreram. Aí eles não sabem o que Jesus vai fazer. Eles não tinham certeza ainda do que Jesus ia fazer, do que Deus ia fazer. Mas eles avisaram, olha, o nosso Deus tem poder para nos livrar lá dentro, tá? Já vou avisar para vocês, mas ó, tem um negócio, se ele não quiser também, que aí vai depender do querer dele. Não significa que se a gente morrer que ele não existe, não. Não significa que se a bênção não chegou, não é que ele não existe, não. Não significa que se a resposta não veio no tempo da gente, ele não existe, não. Não significa que se a dor vem, não é que ele não existe, não. Não significa que se o mal chegou, não é que ele não existe, não. Mas ele é poderoso para me livrar da dor, para me livrar na dor e para me deixar sentir a dor se preciso for. Mas eu sei quem ele é. Mas se a gente morrer, nós vamos morrer com ele. E aí eles viram, né? Tinha 3, agora tem 4. E quem é? Esse aqui, eu fico conjecturando, imaginando eles olhando um para o outro, saindo lá de dentro sem feder nem fumaça, e olhando para a cara deles. Aí, eu falei? Ei, caiaçure, calagarreia. Sabe quando alguém quer afrontar a sua fé? Quando alguém quer desafiar o Jesus que você serve? E você fala, eu vou ficar aqui com ele. E aí depois ele mostra, ele complica, né? Tinha um pregador que dizia que ele complica e
ele descomplica e depois explica porque complicou. E aí quando ele descomplica tudo, explica. Aí você passa assim, olha assim, ó, eu falei que era. Eu já sabia que ele era poderoso para isso. Mas só vive isso, irmãos, o povo de Deus, os discípulos de Jesus, aqueles a quem o Senhor chamou para viverem o sobrenatural. Irmãos, Ele te chamou para viver o sobrenatural. Andar na terra seca é normal, todo mundo anda. Mas eu quero ver andar sobre as águas no meio da tempestade. É por isso que Ele falou assim, olha, vocês vão ter que ficar aqui em Jerusalém, porque o que vocês vão viver, vocês precisam do Espírito Santo. Irmão, entenda isso em nome de Jesus. Não dá para viver o Evangelho sem o poder do Espírito Santo de Deus. Não dá para fazer isso. Não tente. Por isso, irmãos, a oração de Davi deve ser a nossa certeza de confissão todas as manhãs. Sonda, Senhor, esquadrinha, Senhor, o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno de justiça. Não me deixe botar os pés do lado de fora desse portão hoje, se a tua presença não for comigo. Porque eu tenho ciência de que as coisas que me esperam ali fora não poderão ser vencidas, a não ser pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não ouse, não tente, não seja atrevido no mau sentido da palavra para tentar fazer essa loucura. Seremos vítimas fáceis, presas fáceis, porque o Senhor nos chamou para lutar uma guerra que é espiritual, e o nosso adversário, ele sabe muito bem como agir. Ele é mau, ele é covarde, e ele não consegue suportar alguns dos que ele perdeu, servindo a Cristo e sendo voz de Deus para a salvação de outros. Existe uma fúria grande para que esta mensagem não continue a ser anunciada, porque a cada vez que nós propagamos essa palavra, seja com palavras, ou seja com a experiência da nossa vida, com o testemunho que temos de Cristo, cada vez que nós fazemos isso, Ele está perdendo. Nós estamos pisando a porta do inferno, estamos avançando contra as trincheiras que o inimigo projetou, e vidas estão sendo salvas pelo poder do Evangelho. Entendermos aqui esta palavra, irmão, é entender que Jesus está chamando Pedro para uma vida sobrenatural. Jesus está nos chamando para uma vida sobrenatural, para andarmos sobre as águas, para vivermos contra a lei da física, contra a lógica, contra a ciência, ou contra os homens que se acham sábios, contra os homens que se acham poderosos, contra a arrogância humana, contra a prepotência humana. O Evangelho é isso. E eu amo quando Paulo revela a nós e diz: Ele ocultou essas coisas aos sábios e revelou aos pequeninos. Oh, aleluia. Ele revelou a nós, irmãos, aqui. Ele nos ajuntou nesta manhã. Ele está nos ajuntando nesses dias aqui para se revelar a nós. Para revelar a nós: eu te chamei para o reino superior. Eu te chamei para algo muito grande. Eu te chamei para o meu projeto na terra. Oh! Se sinta menor, porque você não tem talvez um diploma de Harvard. A missionária Patrícia faleceu. A gente brinca assim. Não se sinta menor porque você não tem um diploma. Entenda isso. Se Deus te deu graça para ter, glória a Deus por isso, e é bom. Mas não se diminua. Lembre-se quem você é. Deus te chamou. Isso não é para a gente se envaidecer na carne, mas é para a gente entender quem é no Espírito. O Senhor te chamou para ser ministro do Evangelho. Irmãos, ministro é
é aquela pessoa que representa diplomaticamente alguém em outro lugar. Vós sois o sacerdócio real, a nação santa. Vocês ministram na terra. Nós não vivemos a nossa vontade, a vontade de Deus. Pedro, e para viver isso tem que ser algo sobrenatural mesmo. Ele está andando sobre as águas, mas sentindo o vento forte, porque, irmãos, é possível que no meio dessa vida que fomos chamados para viver, a gente faça como Pedro. Pedro sentiu o vento forte, porque o vento está soprando mesmo. No meio da tempestade ali, a gente volta aqui para o texto, ele está andando sobre as águas, vivendo o sobrenatural. Ele está vivendo algo sobrenatural. E você está vivendo algo sobrenatural também. Não está? Então não está, irmão? Você não está vivendo algo sobrenatural? Você está caminhando para o céu, você conta isso para os outros entendem isso. Eu estou a cada dia que eu estou chegando mais perto do céu. Que céu? O céu ali? Não, o outro lá em cima, aonde ele foi morar. Eu estou caminhando para lá. Quando você fala assim, ó, vamos, né? Vamos pro pagode. Não, não posso. Por quê? Porque eu estou caminhando para o céu. Vamos pecar? Não, não posso. Por quê? Porque eu estou caminhando para o céu. A sua carne grita e fala, ei, não ora não. E você fala, não, preciso orar. E a sua carne te pergunta, mas para que você vai orar? E você responde para a sua carne, porque eu estou indo para o céu. Aleluia. Eu estou indo para o céu. Mas nessa caminhada, assim como Pedro, na caminhada dele em direção a Cristo no meio da tempestade, tem vento. E o vento é forte. Tem ou não tem? E é forte o vento. Tem horas que vem rajadas que você fala, misericórdia. Vento? O senhor não tem ideia, pastor. Parece que eu estou no meio daquele furacão assim, ó. Que eu estou rodando igual a vaquinha do filme. Não é ela uma vaca. Aí daqui a pouco ele olha e fala, você é outra vaca. Não, é a mesma vaca. Ela está rodando tão forte, tão rápido, que você se sente dentro de um furacão. Você está até tonto de tanto vento que vem. E Pedro, ele sentiu o vento. Porque nós não somos chamados para uma vida do sobrenatural. Uma vida, eu até anotei aqui, uma vida de transe. Tem gente que acha que o evangelho é um transe. É uma alucinação, é algo que você sai da sua natureza, você não tem mais percepção, você não tem mais noção das coisas. Não, o evangelho é algo que transforma a sua mente, mas que te faz entender o que é espiritual e o que é carnal e natural. Até porque sentir, já pensou em comer uma comida gostosa e não poder sentir o paladar daquela comida? Não, custa comer uma picanha. Quando come, você fala, não, até o último gosto. É ou não é? Você quer sentir aquilo. Jesus não nos chamou para sentir o reino dele de forma de transe. Oh, estou aqui caminhando, não sei onde eu vou, não sei quem eu sou, não sei para onde eu vou, não estou sentindo nada. Não. O evangelho é vida em Deus gerada em nós. E você sente a vida de Deus, você sente a alegria que contrapõe a tristeza, você sente a vitória que contrapõe a derrota, você sente a presença que contrapõe a ausência, você sente o espírito de vida que contrapõe a morte eterna. Você sente a vida de Deus sendo gerada em você, você sente a esperança do céu, você sente Jesus te acalmando o coração, você sente a paz que excede o entendimento, você sente, mas você sente o vento também, você sente o vento toca você, o vento mexe com você, o vento abala a sua estrutura, porque você está sentindo ele. E Pedro está andando, ele sente o vento, ele sente a pele dele sendo tocada pelo vento. Irmão, na hora que ele sente o vento forte, o texto, o autor aqui, ele é feliz e pelo Espírito em não diminuir o que ele está sentindo. E Jesus não diminui o que a gente sente.
Ele não diminui a sua dor. Ele não diminui a sensação que você tem, não. Ele não, ele diz: o cenário é crítico mesmo. Eu estou vendo aqui. O cenário é difícil. Ele entende a nossa dor, né? Ele entende as nossas dificuldades, ainda que para ele, né? Na visão dele, ele está, né? Ele é Deus. Ele esteve aqui. Eu amo o Evangelho por isso. Nós estamos falando de um Deus que se fez carne. Ele veio sentir o que a gente sente. Oh, Deus lindo! Ah, Ele é lindo! Ele é lindo! Oh, que amor é esse? Que amor é esse? Ele estava lá, mas ele disse: eu vou aí sentir isso que vocês sentem. E ele sentiu. Ele sabe estar aí, não é fácil. E sentindo o vento forte, o seu cenário, o seu momento de crise, aonde você está crendo no sobrenatural, você está crendo na palavra, ele falou: vem, e você está todo ousado. Eu vou mesmo. É para ir, eu vou. É para ser crente, eu vou ser. É para viver o milagre, eu vou viver. E você desceu do barco como? Cheguei. Vou fazer mesmo a inscrição do seminário mesmo. Vou entrar nessa campanha de oração, vou mesmo. Vou entrar nesse propósito de jejum, vou mesmo. E entra como? Crente, cheio de ousadia. Mexe comigo não. Deu uma olhadinha para trás e falou: ei, eu estou andando na água, gente. Você está pensando o quê? Estou vivendo o sobrenatural. Estou vivendo sobre, eu estou expulsando demônio. Estou orando e Deus está respondendo. Estou aqui, ninguém mexe comigo. Não é assim, irmão? Não é? Mas infelizmente, dos que começam uma faculdade, quantos são os que terminam no último dia da formatura? Os que começam os propósitos de oração, quantos são os que chegam no final dele? Quando se estabelece um propósito de oração, nos primeiros dias a igreja está lotada. Quando chegamos nos últimos dias, você procura quem estava do seu lado, e o vento atingiu e foi forte demais, e ele desistiu, ele afundou. Você começa a faculdade: eu vou terminar o diploma. Você olha lá para frente e fala: diploma, 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 diploma. Quando você está no meio da data, nem queria. Não é assim? Nem queria tanto, nem era tão bom assim, por causa do vento. E é forte. Sentindo o vento forte, ele teve medo. Ele teve medo. O medo faz parte da nossa natureza humana, de quem nós somos. Mas eu amo Deus porque, para nos chamar para essa vida sobrenatural, Ele escreveu através de Paulo a Timóteo. Em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, ele disse assim: e Ele não vos deu um espírito de temor, porque isso Ele não precisa dar, isso você já tem. Mas o que Ele deu então? Um espírito de fortaleza. Oh, glória! Mas quem deu? Ele deu. Paulo, Timóteo, Deus não te deu um espírito de temor, não. Ele te deu um espírito de ousadia, de fortaleza. Seja firme, Timóteo. Fique firme, rapaz, porque Deus te deu condição para isso. Deus te deu condição, Ele te deu um espírito de fortaleza, para contrapor o nosso espírito de temor, que está na nossa carne. Então Ele diz para ele: olha, não tema. Deus não te deu um espírito de temor. Pedro teve medo, por olhar para a tempestade, por olhar pelas situações.
E o medo, irmãos, é a manifestação da nossa natureza humana, a nossa carne. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Em nome de Jesus, amém ou não amém? O medo é a manifestação da nossa incredulidade, da nossa carne, a nossa natureza se revelando. Mas ninguém pode agradar a Deus pela natureza humana, pela carne. Ninguém consegue viver o sobrenatural de forma natural. Não dá para viver o evangelho olhando para as coisas daqui. Não dá para servir a Deus olhando para as coisas da terra. Porque o reino em que você faz parte agora já não é mais o reino terreno. O reino que Ele te estabeleceu nele é o reino espiritual. Então é por isso que a gente precisa olhar para Ele. E quando a gente vive o reino dele, você lembra do pastor Liliano? Quem lembra do pastor Liliano aqui? É aquele pastor que pregou de manhã na escola bíblica dominical? Vocês lembram? Quem lembra, levanta a mão. Foi ele que me ajudou a ganhar presente agora em todo final de trimestre da escola bíblica. Vocês lembraram dele, vocês lembraram agora. Ele falou que pastor não falta. Quando o pastor não vem, até quando ele não vem, ele vem. E as irmãs acreditaram, receberam a palavra, guardaram no coração. E eu estou ganhando presente em toda a escola dominical. Glória a Deus. Homem de Deus, aquele homem. Quando ele pregou aqui de manhã, ele pregou em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 16. E ele disse a nós, pregando, que quando Pedro vai revelar o questionamento das pessoas sobre a cura do paralítico, como pode esse homem ter sido curado? Aí ele disse assim: pela fé naquele que vocês crucificaram. Você lembra que ele falou que a palavra no grego para fé ali é pistis? Ele falou: a fé em ação, a fé que opera, a fé que te move, a confiança, a certeza de quem ele é. Pedro está dizendo assim: sabe por que esse homem levantou daquele lugar? Sabe por que esse homem teve as pernas firmadas? Por causa da fé no Jesus que veio aqui, e vocês crucificaram e mataram ele. Mas foi pela confiança no nome dele, por quem ele é, pelo que ele faz, que esse homem foi restabelecido da saúde. Pela fé em Jesus. Ele creu em Jesus não como um ser inanimado. Ele creu em Jesus não como um objeto estático. Ele creu em Jesus como um ser poderoso, vivo, que faz, que opera, que move, que tem poder para fazer as coisas impossíveis acontecer. Foi por isso que esse homem foi levantado desse lugar. Por fé em Jesus. Não somos nós, mas nós cremos nele. É a fé nele. E quando a gente olha para esse texto e diz: mas sentindo o vento forte teve medo. Ele teve medo. E o medo aqui que ele teve, irmãos, foi justamente o amedrontamento, estar amedrontado. Foi algo que provoca fuga, que provoca recuo, retrocesso. O medo que ele sentiu estava fazendo ele voltar. Pedro estava afundando. E quando Jesus diz a eles, então, no versículo 31, e logo Jesus estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? Essa palavra pequena fé aqui, irmãos, é o contrário de pistis, é o contrário de fé. A palavra está lá. E aí assim, não tem quando você usa uma palavra que diz imperfeito. Imperfeito é o contrário de quê, irmãos? Não, diz mais alto, por favor, para eu beber água aqui. Deselegante é o quê? Alguém que não é. Glória a Deus. A palavra aqui, homem de pequena fé, quando a gente vai olhar no original, ela é exatamente o contrário. Eu não vou citar aqui, né, a palavra no grego, porque pistis ainda vai, né? Agora, se eu ler para você aqui o que diz o contrário de pistis aqui, eu não tenho capacidade para isso, não. Tetelestai é só para quem sabe. Já usei até no inglês hoje. Mas a palavra no original é o contrário. É isso que eu estou te explicando. Imperfeito, perfeito. Elegante, deselegante. Quando Jesus está dizendo aqui, Jesus está dizendo o seguinte: homens de pequena fé.
Vocês estão fazendo o contrário. Pedro ali está fazendo o contrário do que ele vai fazer lá na frente. E é o mesmo Pedro. Oh, glória. Oh, meu Deus. Aleluia. Você está entendendo? O evangelho é bom demais. É o mesmo Pedro, que agora está com pequena fé, pouca fé. Ele está vivendo o contrário. A palavra que é usada ali é a contrária de fé em Cristo Jesus. Está faltando em Pedro a fé em Cristo Jesus. A ação da fé é a fé que Tiago diz que sem obras é morta. É dizer, eu creio em Jesus, mas eu vou ficar parado aqui. Eu creio em Jesus, mas eu vou continuar pecando. Eu creio em Jesus, mas eu vou continuar sem orar. Eu creio em Jesus, mas eu vou continuar sem jejuar. Isso é pequena fé, você não viver a fé. Mas a fé em Cristo Jesus é aquilo que te move. É o poder do Espírito Santo que move dentro de você e te move, te empurra, te impulsiona. Você está aqui, eu vou orar em nome de Jesus. Eu vou jejuar em nome de Jesus. Eu vou avançar em nome de Jesus. Eu vou repreender demônio, eu vou repreender em nome de Jesus. Eu vou propagar o reino, eu vou propagar em nome de Jesus. Estava no projeto, estava na planta, era um desenho. Olha ela ali, ó. A parede levantada ali, ó. Tem ferro para cima ali, ó. A caia cega. Tem gente que vive assim, eu vou e não vai. Eu quero e não vai. A fé em Cristo Jesus é a fé que levanta aquele que está parado. É o paralítico que está atrofiado ali. E ele diz assim, vai, eu vou em nome de Jesus. Eu vou em nome de Jesus. Eu vou viver o sobrenatural em nome de Jesus. Aleluia. Não é a fé num quadro, não é a fé numa imagem que está posta estática, não é uma fé de saudade antiga. Ah, quando Jesus fazia, quando Jesus operava, quando Jesus batizava, aquela angústia vai entrando no coração. Quando eu buscava, quando Jesus me usava, quando eu andava sobre a água, quando falavam e eu não estava nem aí porque falavam, eu continuava avançando o reino. Quando eu vivia coisas que ninguém vivia, quando eu ouvia a voz, quando eu sentia, quando eu queria, quando eu falava, quando eu evangelizava, quando eu profetizava. Não, a fé em Cristo Jesus é a fé. Eu vou levantar daqui, eu vou fazer o que Jesus está mandando eu fazer. Eu creio nele, eu vou para ele, eu vou viver o que ele disse que eu vou viver. Pedro, homem de pequena fé, por que duvidastes? Por que duvidastes? Faltou a fé. Faltou, filho. Não duvide. Ainda que, irmãos, e aqui nós estamos dizendo de duas naturezas distintas. A nossa natureza carnal nos leva a viver a incredulidade, mas a nossa natureza espiritual nos faz viver o sobrenatural, irmãos. Quando você começa a olhar só pelas circunstâncias que te cercam, você começa a afundar em meio à tempestade. Mas quando você começa a ouvir a voz de Deus te chamando, quando você começa a focar a sua visão em Deus, em Cristo, você alcança coisas que são impossíveis aos olhos humanos. Mas para viver isso tem que ter fé. E ele está dizendo, não temas, homem de pequena fé. Não tema. Não tema o vento. Não tema a falta de recurso, irmão. Qual é o vento forte? Ei, agora eu vou aplicar aqui e vou falar, né? Qual é o vento forte que te aperta hoje? Qual é? Qual é a sua preocupação? Tem gente que vai dizer para você que não faz sentido, mas você sabe que faz sentido. Faz sentido humano, tá? Quero abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte: olhando para a ótica humana, tem gente que acha
que a sua dor humana, ela é besteira, mas você sabe que ela é real. Você sente ela. Você sente os dramas. Você sente. E Jesus não te salvou para você ficar um robô, não. Ele te chamou e te salvou, mas você ainda está nessa carne. E como natureza humana que você ainda tem, você sente sim as perdas da terra. Você sente sim as decepções que você sofre. Você sente sim os medos daquilo que você vai alcançar ainda. É humano isso. É comum isso a nós. Pedro está sentindo um vento forte. Só você sabe o vento que sopra lá. O diagnóstico do médico, a palavra de maldição lançada, a falta do recurso financeiro que está te apertando. Você sabe que tem coisas aí que estão soprando e desafiando a sua fé. Está desafiando a sua fé. Ele chamou, vem, mas você está indo, mas tem coisas apertando você, está batendo na carne, está batendo na pele, você está sentindo o vento gelado. E quando você olha, é absurdo o que estão falando para você viver, não é? Vem para Cristo, vem para o céu. E você olha e fala assim, meu Deus, mas isso é um absurdo. Você tem que crer, né? Tem gente que fala para mim, pastor, você é doido. Como é que constrói um negócio desse? Como é que faz isso? Como é que conta? Isso é loucura. Eu sei que é, mas eu não estou olhando para cá. Eu não estou olhando que o caixa da obra já está fechado, já não tem dinheiro. Eu não estou olhando que a gente está devendo um cheque de 5 mil para cobrir no dia 8 do mês que vem. Eu sei quem me chamou, eu sei quem falou que vai fazer. Eu estou olhando para Ele e estou dizendo, Senhor, é a fé no Teu nome. É a fé no Teu nome. E não é loucura não, tá, irmão? É loucura para quem merece. Mas eu sei do que Deus falou no meu coração. Você sabe o que Deus falou no seu coração. Você lembra da voz dele, não lembra? Quando ele te chamou, quando ele disse vem, você lembra? Ele está lá no mesmo lugar. Ele está lá no mesmo lugar. O vento está forte, mas ele está lá no mesmo lugar. A água está do mesmo jeito que estava. A sua percepção das coisas é que mudou. Porque antes você entrou dos dois pés espiritual, crendo. Você não pensou na água, você não pensou no vento. Você só pensou em Jesus. O seu homem interior estava forte. Quando a gente botou esses alicerces aqui, esses presbíteros aqui, irmão, eles estavam, misericórdia. Nem para falar comigo assim, pastor, não, vamos embora. Vamos que vamos. Tudo cheio de Deus. Vamos. E aí a gente, nós vai, né? Nós vai. Mas no meio do caminho, o vento aperta a gente. A gente olha, meu Deus, e agora? Mas ele está lá no mesmo lugar. Ele está lá no mesmo lugar. Ele está dizendo, vem. Mas aí a gente grita assim, Senhor, estou duvidando. Porque a carne está gritando aqui. E eu perdi o foco espiritual. E a gente clama por Ele, me salva. E aí Ele prepara uma festa como essa. E Ele prepara uma palavra para a gente pregar aqui de manhã, sábado de manhã e domingo à noite. Porque Ele conhece as nossas situações. Ele viu que a gente estava afundando. Ele viu que o vento está forte demais. Ele percebeu que já não está mais como estava antes. E aí ele fala para você assim, grita. Grita. Porque ele não grita para qualquer lugar. Ele não grita em qualquer direção. Ele não grita para qualquer um. Ele fala, Jesus, salva. Jesus, o Senhor me chamou lá atrás. O Senhor disse para eu fazer essa loucura, que é servir o Senhor. O Senhor mandou eu largar aquela tradição, aquela religião. O Senhor me mandou deixar todo o pecado para trás. O Senhor me mandou vir, eu estou aqui. Eu estou com medo, me salva. Me ajuda. Eu não quero perecer aqui. Eu não quero afundar aqui. Você grita, me salva, Jesus.
E o que ele usa para salvar a gente? A palavra. A palavra. Porque a palavra tem poder. O centurião cria tanto na palavra que ele diz assim: nem precisa de ir lá. Nem precisa do senhor ir lá. Basta uma palavra. É só o senhor liberar uma palavra, Senhor Jesus. É só o senhor liberar uma palavra e ele vai ser curado. Jesus está liberando a palavra nesta manhã. Jesus está liberando a palavra nesses dias. A palavra tem poder. A palavra tem poder. A palavra tem poder de nos salvar, de nos levar de novo para cima. De nos levar de novo para cima. Aleluia. Não tema, irmãos, o vento contrário. Não tema. Por quê? E esse convite não é para que você ignore, é para que você volte a olhar para Deus. Esse convite é: volte a olhar para a voz que te chamou lá no início. Volte a focar as suas atenções na palavra do Cristo que te convidou para esta caminhada louca. Porque parece loucura para o homem, mas é a caminhada que Jesus propôs para você. Vem, vem, volte a olhar para mim. Volte a olhar para mim. Volte a olhar, volte as suas atenções para a minha palavra. Foi eu que te chamei. Volte as suas atenções, ei, diminua a carne. Não, olha, sabe quando alguém está andando num lugar perigoso, o que alguém fala para ele? Olha, não olha para baixo não. Não é assim? Não, olha para baixo. Olha para mim, olha para mim. Você já viu esse negócio? O cara está andando num lugar perigoso, aí a pessoa diz: ei, olha para cá. Não olha para baixo, porque se olhar para baixo você vai ficar com medo. O problema é que quando a gente olha aqui para baixo, irmão, a gente fica com medo. Quando a gente olha aqui para baixo, eu falo: de onde vai vir meu socorro, meu Deus? Senhor Jesus, olha aqui, olha isso. Ele não creu até hoje, ela não creu até hoje. Aqui a conta, aqui o problema, aqui a afronta, aqui a calúnia, aqui a difamação, aqui o problema. Você está olhando para baixo, irmão. Eu estou olhando para baixo. Aí o salmista disse assim: para onde eu vou olhar? Eleva os meus olhos. Nessa manhã ele está dizendo: ei, volta a olhar para mim. Levanta a cabeça, olha para mim. Olha para mim. Olha para mim, vem. Porque nós ainda não chegamos ao destino. Nós ainda não chegamos ao final dessa jornada. Ele está dizendo: não tema o que pode te fazer o homem. Não tema o que pode te fazer o homem. Eu quero encerrar essa palavra em nome de Jesus, juntando estrogonofe com o quiabo agora, que não é estrogonofe com quiabo. Porque a palavra é: não temais, porque duvidastes. Mas tem algo que Deus nos chama a atenção a ter medo. Como assim? O autor aos Hebreus, ele diz no capítulo 4, versículo 1. Hebreus 4, versículo de número 1. Vamos achar aqui. Bom de pregar de manhã é isso, né? Eu tenho o resto do dia para pregar. Oh, glória a Deus. Hebreus 4, 1. Hebreus 4, 1. Não teme, irmão, não olha para baixo não. Mas então, pastor, se não é para temer essas coisas, o que é então que é para temer? Hebreus 4, 1 está dizendo assim: temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. O que nós devemos temer é que depois de ter caminhado tanto, a gente afundar neste meio de tempestade. É olhar para trás e ter perdido a esperança da vida eterna. Não temam isso aqui, não temam a falta, a dificuldade daqui, mas tenham medo de uma coisa, que é, depois de terem começado a andar em direção à chamada que eu fiz a vocês, vocês voltem atrás, vocês afundem aí, fiquem aí. E essa palavra aqui de temor
é o excesso, é a preocupação excessiva. É a preocupação excessiva. A gente não chama isso de ansiedade, irmãos. A gente chama isso de ansiedade. A ansiedade, irmão, o que é ansiedade? A ansiedade é a preocupação intensa, excessiva e persistente. É aquilo que a gente está preocupado demais, é preocupado demais com o que está aqui. É estar preocupado demais com as coisas que estão envolvendo a gente. Você acha que, eu estou dizendo aqui, nós temos um cartão para pagar daqui uns dias. Aí você está assim, pastor, o senhor é louco. O senhor não está nem aí, não, eu estou preocupado, eu tenho compromisso. Eu tenho um nome para zelar e nós temos o nome da igreja para honrar. Nós estamos caminhando para isso, tem uma ação de amigos aí sendo feita, da poltrona. Se você não comprou, compra. Nós estamos trabalhando, nós estamos clamando por oferta, vamos fazer almoço. Mas a preocupação não pode ser intensa e excessiva, ao ponto de eu dizer para os irmãos assim, vamos parar, porque não dá mais. E aí, sabe o que vai ter acontecido? Eu vou olhar e vai ter chegado até um ponto que alguém vai dizer assim, olha o elefante branco que foi feito lá. Começou bem, caminhou bem, mas não serve para nada. Pedro poderia ter vivido uma experiência de que ele começou bem, mas se ele afunda naquela água e morre lá dentro, de nada teria valido, de nada teria adiantado. Nós pregamos essa palavra porque no meio da dificuldade ele clamou por Jesus e ele chegou onde ele tinha que chegar. Ele chegou onde ele tinha que chegar. Oh, aleluia! Ele chegou aonde ele tinha que chegar, irmão. Ele chegou onde ele tinha que chegar. E aonde é que a gente vai ter que chegar, irmão? Qual é o destino que Deus estabeleceu para a sua vida? Não acabou ainda. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Não tema. Não tema. Não duvide. Não duvide. De pé. Eu quero cantar com os irmãos. As meninas podem ajudar aqui com o ministério de louvor. Vamos cantar o mais de ti. Mas presta atenção aqui que eu ainda estou pregando. Aleluia. Você vai ficar um pouquinho de pé ainda? Aleluia. Eu quero ler com você o texto de Mateus, capítulo de número 6, o versículo 19 em diante. Você pode ouvir essa leitura desse texto? Amém? Amém. Escuta o que diz esse texto. E faz parte do que nós estamos pregando. Está escrito assim, Mateus 6, um pouco antes do capítulo 14, está escrito assim: não ajunteis tesouros na terra. Pode tocar o teclado. Onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Escuta isso, irmãos. Mas ajuntai tesouros nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Para onde você está olhando? Se porém os teus olhos forem maus, você está entendendo? Se você estiver olhando para cá, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Se era para ter luz e tem treva, quão grandes serão essas trevas? E ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, as preocupações da terra. Por isso vos digo, eita, a palavra aqui: não andeis cuidadosos, não andeis ansiosos, não andeis intensificando a sua vida terrena pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de vestir, ou de beber. Não andeis preocupado quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu,
que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá com todos os teus cuidados, ei, irmão, escuta isso, qual de vós podereis com todos os vossos cuidados, essa exceção de preocupação, esse lugar que era de Deus e você dando para outras coisas, o que você vai fazer com isso? Quando a enfermidade chega mesmo, o que você faz com isso? Quando o médico fala, não tem jeito, o que você faz com isso? Quando a situação impossível chega, o que a gente faz com isso? E ele diz, e qual de vós poderá com todos os vossos cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, porque andais solícitos, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Quem cuida da gente é Deus. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no fogo, não nos vestirá muito mais a vós? E aqui que está interessante, sabe qual a palavra que ele usa? Homens de pequena fé. Oh, é a mesma palavra que ele disse para Pedro. Homens de pequena fé. Está faltando fé para você viver o sobrenatural, gente. Ele está dizendo assim, ei, pastor, mas a gente está vivendo cada coisa extraordinária, como é que o senhor fala um negócio desse? Essa é a palavra que foi escolhida e não foi por mim. Eu não ia pregar esse texto, mas o Espírito Santo incomodou alguns aqui, para que essa palavra fosse pregada nessa manhã. Porque Deus está dizendo, tá bom, não tá? Tá legal, não tá? Mas tem coisa maior para eu fazer no meio de vocês. Você está entendendo? Eu estou falando de coisas que vão produzir loucura, espanto, assustamento. Mas precisa ter fé para isso. Você vai ter que olhar para mim. Olha para mim e sabe o que ele termina aqui dizendo? Eu me lembrei lá de Lucas 9, Lucas 17, que ele diz assim, lembrai-vos pois da mulher de Ló. E aqui eu juntei quiabo e juntei estrogonofe, mas é gostoso. Porque a mulher de Ló, ela não viveu o livramento que Deus tinha para ela, porque ela estava preocupada com o que estava ficando em Sodoma e Gomorra. Ela está indo em direção ao sobrenatural. É natural um anjo descer do céu, segurar no braço de um homem e arrastar ele e falar, vem comigo que eu vou te livrar daqui. Isso é natural, irmão. Isso é natural. Isso é comum. Me responda você. Isso é comum? Não é comum. Não é comum. Mas Deus mandou o anjo descer. E o anjo segurou ele e falou, vamos embora. Escapa-te por tua vida, porque Deus vai destruir esse lugar. E eles estão vivendo o sobrenatural. Estão vivendo o milagre. Estão vivendo o livramento. Estão vivendo a salvação. Mas a mulher estava preocupada com coisas que estavam ficando lá atrás. Cuidadosa demais. Tinha muita coisa ficando para trás. Ela olhou para trás. E ela foi transformada numa estátua de sal e ficou ali. Ela ficou estática exatamente aonde ela demonstrou a incredulidade dela. Irmãos, não pare aí. Não fique estático aí. Não se estabeleça aí. Porque aí é o lugar do limite. Aí é o lugar aonde Flávio Josefo vai dizer que até no tempo dele a estátua estava lá. A estátua cristalina, na imagem de uma mulher, estava lá no tempo de Flávio Josefo. E ele dizia que eles viam uma imagem cristalina. Ela parou exatamente aonde era para ela ter avançado. E ela olhou para trás, ela não creu. E ela ficou exatamente ali. Aí não é o lugar do fim. Aí não pode ser o limite da sua caminhada. Aí não pode ser o limite para você dizer para Deus, Senhor, até aqui eu consegui vir, daqui para lá eu já não consigo mais. Não é aí. Ele está dizendo para você, ei, clama por Jesus nesta manhã.
clama por Jesus nessa manhã, porque você vai chegar lá do outro lado. Você vai chegar nessa embarcação, você vai entrar nesse lugar de segurança, e quando você chegar lá, eita glória, oh aleluia. Aí eu amo a palavra que o pastor pregou ontem, que ele disse assim: Jesus só acalmou a tempestade depois que ele entrou no navio. Sabe por quê? Porque a tempestade só vai acalmar quando a gente chegar lá. A tempestade, meu Deus do céu. Mas aqui tereis aflições, aqui vai ter vento soprando, mas quando a gente chegar lá, oh aleluia, quando a gente chegar lá não vai ter mais vento, quando a gente chegar lá não vai ter mais dificuldade, quando a já, meu Deus, vem cá cantar, vamos cantar o Senhor. Mais de ti e menos de mim é o que eu quero nesta manhã. É o que eu quero nesta manhã de domingo, irmãos. Mais de ti e menos de mim. É o que eu quero da tua presença para a minha vida, Senhor. Porque eu quero viver o sobrenatural. O Senhor não me chamou para ficar aqui nesse lugar. O Senhor não me chamou para ficar nesse lugar da incredulidade, aonde o vento está soprando e eu ainda não vivi o milagre. Ei, eu creio e eu profetizo nesta manhã. Eu quero profetizar pelo poder desta palavra. Você viverá o milagre que Deus disse que faria na sua casa. É na autoridade do nome de Jesus que eu estou aqui pregando. Eu creio no poder da palavra de Deus. Você viverá o milagre que Deus disse que faria na tua casa. Assim diz o Senhor. Não olhe agora a terra. Não olhe o que está te envolvendo na terra. Olha para Jesus. Olha para quem te chamou. Olha para Ele, Ele tem poder. Olha para a mão dEle. Lembra da voz dEle. Ele te chamou. Você viverá. Você viverá o milagre que Jesus propôs para a sua família. Você viverá o milagre que Jesus falou que ia fazer na sua casa. Vamos cantar. Oh, vai adorando a Deus. Oh, aleluia.